Olá, hoje vamos ler o capítulo 33 de Gênesis. Cenário novo, eu estou na praia. Se você é novo por aqui, convido você para se inscrever no canal, ativar o sininho. Na descrição do vídeo vai estar a playlist. O link da playlist para você assistir e estudar a Bíblia toda com a gente. A gente vai estudar a Bíblia toda junto, de capítulo a capítulo. Hoje é Gênesis 33. Vamos lá. Quando Jacó ergueu os olhos, viu que Esaú se aproximava, e com ele 400 homens. Então repartiu os filhos entre Lia, Raquel e as duas servas. Pôs as servas e seus filhos à frente, Lia e seus filhos atrás deles, e Raquel e José por último. Então, quando Jacó viu que Esaú estava vindo com 400 homens, então ele dividiu, antes ele já tinha dividido a família em 2 grupos, agora ele vai dividir em 3. Justamente aí ele coloca as servas e os filhos que ele teve com as servas na frente, para morrerem primeiro. Atrás, mais protegido um pouquinho, Lia, que é a esposa dele, e os filhos que ele teve com Lia. E atrás, a mais protegida de todos, Raquel, a esposa que ele amava, e José, que foi o único filho que ele teve com Raquel. Versículo 3. E ele mesmo, adiantando-se, prostrou-se em terra 7 vezes até aproximar-se de seu irmão. Então ele foi na frente de todos, e ele ia e se prostrava. Ele fez isso 7 vezes. Ele ia e se prostrava até se encontrar com Esaú. Então Esaú correu ao encontro dele e o abraçou. Pôs os braços em volta do pescoço dele e o beijou, e choraram. Daí, levantando os olhos, Esaú viu as mulheres e os meninos e disse: Quem são estes que estão com você? Jacó respondeu: Os filhos com que Deus agraciou este seu servo. Então, a reação de Esaú foi bem diferente do que Jacó imaginava. Jacó pensou que Esaú pudesse matá-lo, mas ele vai lá com a intenção de se reconciliar, e Esaú o abraça, o recebe bem, o beija e pergunta sobre quem é aquele povo que estava com ele. Versículo 6. Então se aproximaram as servas, elas e seus filhos, e se prostraram. Chegaram também Lia e seus filhos e se prostraram. Por último chegaram José e Raquel e se prostraram. Esaú perguntou: Qual é o seu propósito com todos esses grupos que encontrei? Jacó respondeu: É para obter favor na presença de meu senhor. Então Esaú disse: Eu tenho muitos bens, meu irmão, guarde o que você tem. Mas Jacó insistiu: Não recuse. Se alcancei favor na sua presença, peço que aceite o meu presente, porque ver o seu rosto é como contemplar o semblante de Deus. Veja, a última pessoa que Jacó teve contato antes de Esaú foi com o próprio Deus, no Val de Jaboque, que ele encontrou aquele homem, e ele brigou com aquele homem até o romper do dia, e aí aquele homem deu a ele o nome de Israel, dizendo: Você lutou com Deus e com os homens e prevaleceu. E aí Jacó deu àquele lugar o nome de Peniel, porque ali ele viu Deus face a face e a vida dele foi salva. Então Deus apareceu ali em forma de um homem. E Deus apareceu ali, eu acho que o primeiro vídeo desse canal, você pode procurar, é sobre isso. Deus apareceu para Jacó ali no vale de Jaboque com o semblante de Esaú. Que quando Jacó vê Esaú, ele fala: Ver teu rosto é como contemplar, contemplar o semblante de Deus. Deus tinha aparecido para Jacó com o mesmo semblante de Esaú. E Esaú agora estava com um semblante divino. E você me acolheu tão bem. Versículo 11. Portanto, aceite o meu presente que eu lhe trouxe, porque Deus tem sido generoso para comigo e tenho fartura. Insistiu com ele até que o aceitou. Então Esaú disse: Vamos partir e seguir viagem. Eu irei à sua frente. Porém Jacó lhe disse: Meu senhor sabe que estes meninos são fracos, e tenho comigo ovelhas e vacas de leite.
Se forçados a caminhar de mais um só dia, morrerão todos os rebanhos. Passe meu senhor adiante de seu servo, eu seguirei aos poucos, no passo do gado que me vai à frente e no passo dos meninos, até chegar meu senhor em Seir. Esaú respondeu, então permita que eu deixe com você alguns dessa gente que está comigo. Jacó respondeu, para quê? Basta que eu alcance favor aos olhos de meu senhor. Assim, naquele dia, Esaú voltou para Seir, pelo caminho por onde tinha vindo. E Jacó foi para Sucote e edificou para si uma casa, e fez cabanas para o seu gado. Por isso o lugar se chamou Sucote. Voltando de Padã-Arã, Jacó chegou são e salvo à cidade de Siquém, que está na terra de Canaã, e armou a sua tenda junto da cidade. A parte do campo onde tinha armado a sua tenda, ele a comprou dos filhos de Amor, pai de Siquém, por 100 peças de dinheiro. Então, Jacó, depois de ver seu irmão, ele vai para um lugar que ele chama de Sucote. Só que a Bíblia fala que ele estava em Padã-Arã. Então, Sucote ali, provavelmente algum lugar em Padã-Arã, que é a terra que Labão estava. Então, Jacó estava lá, ele estava voltando de Padã-Arã. Talvez ele tivesse passado por lá novamente, mas voltando, ele passa em um lugar chamado, e coloca o nome de Sucote, onde ele armou a sua casa. Edificou para si uma casa. E depois ele chegou são e salvo à cidade de Siquém, que está na terra de Canaã, que é a terra que Isaac e Rebeca estão, ou seja, a sua terra e a sua parentela, onde Deus mandou Jacó. Deus mandou Jacó voltar para sua terra e para sua parentela. Agora a gente tem que lembrar do voto que Jacó fez com Deus. Tá? E ele a comprou e armou a sua tenda junto da cidade. Jacó tinha feito um voto com Deus, né? E ele fala assim, Deus apareceu para Jacó e falou assim, eu sou o Deus de teu pai Abraão e o Deus de teu pai Isaque. Deus ainda não era o Deus de Jacó, o Deus de Israel, né? Não era nem Israel ainda, era Jacó, não era Deus de Jacó ainda. E aí Deus fala com Jacó e Jacó faz um voto com ele. Jacó falou, se você me levar são e salvo para minha terra e para minha parentela, o Senhor será o meu Deus. Agora olha só o versículo 20. A Bíblia diz que Jacó chegou são e salvo à cidade de Siquém, que está em Canaã, que é a terra dele. Aí no versículo 20 diz, e levantando ali um altar, que no versículo 19, né, lê novamente, a parte do campo onde tinha armado a sua tenda, ele a comprou dos filhos de Amor, pai de Siquém, por 100 peças de dinheiro. E levantando ali um altar, e levantou ali um altar e lhe deu o nome de Deus, o Deus de Israel. Então Jacó cumpre o voto, porque quando Deus aparece para Jacó, ele se apresenta como Deus de Abraão e de Isaque. Aí Jacó faz um voto, se você me levar são e salvo para minha terra, você também vai ser o meu Deus. E quando ele chegou são e salvo à sua terra, ele cumpre o voto. Ele levanta ali um altar e dá o nome do altar de Deus, o Deus de Israel. É isso, pessoal. Curta esse vídeo, comenta o que você achou. Minha esposa está chorando, emocionada aqui. Compartilha para as pessoas virem ler a Bíblia com a gente. Se inscreva no canal, ative o sininho e até a próxima.